Piroguier, arrête-toi. On descend là. On descend là. À Kinshasa. Voltamos agora para o segundo bloco, onde tratamos da literatura étnico-racial para a educação infantil. No bloco anterior, nós falamos um pouco de alguns livros que devem ser observados por todos os professores, né? Nós falamos do Menina Bonita do Laço de Fita, e agora nós vamos traçar uma linha de pensamento em outros dois livros que tratam a positividade das questões étnico-raciais da criança negra. O primeiro livro é Mundo Black Power de Tayô, de Kilsan Oliveira. Kilsan Oliveira, uma mulher maravilhosa. Quem nunca teve a oportunidade de assistir uma palestra dela ou de ver um vídeo, assistam, porque vale a pena. Ela nasceu em São Paulo, em São Caetano, e na sua infância ela sofreu muitas situações de racismo. E depois de adulta começou a escrever livros, tem outros livros publicados, mas hoje nós vamos falar um pouquinho do Mundo Black Power de Tayô. E ela começa o seu livro descrevendo como é a Tayô. Ela fala dos seus olhos, de como ela é, e ela também fala dos seus lábios. Ela diz assim, ó, grossos e escuros como o orobô, seus lábios encantam, só se movem para dizer palavras de amor. Orobô é uma fruta que existe na África e ela é sagrada. Então, observem a delicadeza da autora em citar uma fruta sagrada da África nos seus livros. Então, muita gente pode perguntar assim, eu tenho que substituir palavras quando eu vou ler para uma criança? Não. Se a criança tiver dúvida ou perguntar, o professor tem que saber o que é. Então, se tem alguma palavra que não é comum ao seu vocabulário, ou que você tem dúvida, vá buscar. Por isso que eu falo da importância de ler antes. A surpresa tem que ser de quem está ouvindo, e não de quem está fazendo a leitura. E cabe a nós, quanto educadores, quando eu falo, olhar um livro de fio a pavio, de trás para frente, de frente para trás, é já pensar de que maneira aquele livro vai fazer valer a lei e vai fazer com que eu remeta à criança a valorização do seu eu. O livro seguinte, As Bonecas de Vó Maria. É uma história que tem umas imagens incríveis. Gente, esse livro ele está disponível no site do Itaú Cultural, em PDF. Você não precisa nem comprar. E a beleza da história, a beleza dos personagens, o ilustrador foi super feliz quando ele ilustrou esse livro. A história em si também é muito bela. E o que é legal, foi inspirada em 3 mulheres negras empreendedoras. Para você descobrir isso, você tem que vasculhar. Então, quando você pega um livro que trata das questões étnico-raciais, que é um livro que você pretende levar para a sala de aula, procura saber quem são os autores, qual foi a inspiração que levou ele a escrever aqueles livros, quem é o ilustrador, o que o ilustrador pensava quando ele escreveu esse livro.
essa é a proposta da educação étnico-racial quando a gente pensa em educação infantil. A educação infantil, ela tem a responsabilidade de resgatar, organizar todo o seu repertório para que a criança ela se veja pertencente àquele meio. Eu não tive essa oportunidade quando eu era criança e acredito que muitos negros não tiveram, não fui só eu. Então, se estamos aí nesse movimento educacional em que a valorização do negro, a valorização da história, ela faz parte, e a que não faz parte tem que começar a fazer, esse é o momento. Mas não pode ser qualquer coisa. Porque qualquer coisa a gente teve lá na época da escravidão, quando teve. Esse é o momento do professor realmente aprofundar os seus estudos. E aí, para a gente brincar um pouco com isso, vocês têm uma atividade aí, gente. E a atividade de vocês vai ser fazer um estudo num livro encantador que se chama Princesas Negras. Vamos dar uma pincelada aí? E aí eu pergunto, essa história, ela oferece elementos que possibilitam a promoção da reeducação nas relações étnico-raciais, de modo a se constituir um novo imaginário? Leiam a história e respondam essa questão. Dá para a criança ter um novo imaginário quando ela lê essa história? Faça uma leitura das imagens. As imagens, ela condiz com o texto? Eu posso olhar a imagem de outros ângulos, de cima para baixo, de baixo para cima, de trás para frente? Vai ser bom? O que essa história me remete? Como a leitura da imagem, a criança ela pode antecipar o que está escrito? É um livro que faz sonhar. Quem é a Ariane? Quem é Edileuza? E quem é Juba? Quem são essas pessoas? Essa é a atividade de vocês. Eu espero que vocês se deleciem com esse livro, tá bom? E agora eu vou brindá-los com uma leitura. Mas antes eu vou dizer uma palavra que eu ouvi de um aluno meu, que se chama saibona. Procurem o que significa saibona. Saibona é um comprimento usado no sul da África. E ele tem um significado muito especial para todos nós educadores. Mas eu vou deixar na surpresa. Procurem o que significa e aí vocês coloquem junto com a atividade o que significa. E o Ubuntu, que somos juntos, somos mais fortes, não é verdade? Nós todos juntos, nós podemos muito mais. Se cada um fizer a sua parte, eu tenho certeza que o mundo será muito melhor. Eu tenho pensado ultimamente numa frase que eu vi numa série que está aí passando na Netflix, que vale a pena assistir, é a série Annie. E em um dos episódios, a menina que faz o papel da Annie, ela diz o seguinte: diga-me e eu esqueço. Ensina-me e eu aprenderei. Envolva-me e eu jamais esquecerei.
E é esse envolver que é o abraço, que é o todo dia, que é o olhar, que é o respeito à criança negra. É esse envolver que se faz necessário na educação infantil, principalmente para a criança negra, que foi sempre privada de tudo isso. A história que estarei lendo é O Lenço Branco, de Viorel Boltz. Tínhamos uma casa linda, com paredes de tijolos azul escuro, como o céu antes de uma tempestade de outono, e janelas bem pequenas, muito comuns nas casas dos camponeses que davam para o bosque e para as suaves colinas que circundavam a aldeia. Era uma cidadezinha, como tantas outras naquelas terras, com as casas todas em fila ao longo das margens de um riacho de águas límpidas que atravessa as colinas da Transilvânia, na região chamada Ardeal, lá onde, pouco a pouco, os cumes dos Cárpados vão se suavizando, deixando espaço a oeste para a Putza e estepe húngara. Transilvânia, terra misteriosa, feita de lendas e mitos, dragões e vampiros, bruxas e mal-olhados, e florestas, imensas e maravilhosas florestas. Nasci naquela terra, naquele mundo esquecido pelo tempo, prisioneiro dos sonhos dos antepassados e, infelizmente, também dos pesadelos de alguns ditadores. Minha aldeia é um pedaço da história antiga, ao abrigo do caos e da tecnologia, com gente simples, que se cumprimenta e troca saudações todas as vezes que se encontra na rua, mesmo que talvez nem se conheça. E aí vai com Deus, boa tarde, boa noite, Deus te acompanhe, até mais tarde. Cumprimento e resposta, simplicidade de alma e coração. Trabalhar a terra era a principal ocupação de todos, e ninguém lamentava quando se pede da vida apenas o pouco que basta e nada mais. Não existem motivos para lamentar, não é mesmo? Aprendi a cortar a relva com a foice quando tinha apenas 6 ou 7 anos. Lembro muito bem, a foice era mais alta que eu e às vezes até o mar era mais alto que eu. Ah, Deus, como era cansativo, mas como era bom. Levava as cabras para o pasto, depois as vacas, os búfalos, eu ia à escola, tirava as boas notas e meus pais ficavam felizes. A vida por lá, naquele tempo, era assim, simples e dura, mas boa de doer. Não era a necessidade que levava os pais a ensinar os filhos desde pequenos trabalhos do campo. Eram tradições transmitidas de pai para filho, há quase 2000 anos. Desde o tempo em que o povo romeno, veio à luz solidamente ancorado em suas raízes ácidas romanas. Com certeza, ser camponês na Transilvânia não era fácil naquele tempo. Mas também não é fácil hoje. Mas a vida no campo era extraordinária. Meu pai era um homem duro, um general. Consigo mesmo e com os outros. Ele me amava. Sem sombra de dúvida, ele me amava. Mas quando eu aprontava alguma travessura, e olha que eu sempre aprontava, eu levava umas surras daquelas tremendas. E eu corria para a casa de um amigo para me esconder. O sinal que indicava que havia chegado a hora de voltar era um pequeno lenço branco que minha mãe colocava na janela. Naturalmente, às escondidas do general. Na realidade, eu acho até que ele sabia, sabe? Eu acho que ele fazia de conta que não sabia. No dia em que disse a meu pai que eu queria ir embora em busca de melhor sorte, sabe-se lá onde, ele ficou mal. Até porque eu era o único filho. Se quiser ir, vá. E ele foi duro e disse: se quiser ir, vá, mas não olhe para trás. Não tenha remorso. Vá embora para sempre. Disse ele, vencido pela raiva e pela tristeza. E eu, seu filho teimoso, igualzinho a ele. Ah, não pensei 2 vezes. Eu fui embora mesmo. Olhando para trás de vez em quando, mas eu fui.
No início, mandei cartas, mas meus pais nunca responderam. Depois, o orgulho me levou a fazer uma das coisas mais feias da minha vida. Passei quase 2 anos sem dar sinal de vida. No final, porém, o camponês que havia em mim, e que por sorte ainda não tinha se perdido totalmente na densa névoa padana, reapareceu e gritou toda a raiva, toda a tristeza e melancolia que carregava dentro de si. E assim resolvi voltar, como filho pródigo, como ovelha desgarrada. Os anos vividos nesse frio mundo ocidental me levaram a tomar estúpidas precauções. Mandei uma carta aos meus pais. Quero voltar. Se ainda me querem, pendure, mãe, um lenço branco na janela no dia de Natal. Como fazia quando eu era pequeno. Lembra, mãe? Se chegar e eu não encontrar o lenço na janela, eu vou entender que ainda estão zangados comigo. Darei meia volta para não voltar nunca mais. Dito e feito. No dia de Natal, desembarquei na aldeia, mais de 2 anos depois da minha fuga. Resolvi ir a pé os 2, 3 quilômetros até nossa casa. À medida que me aproximava, meu coração batia mais forte, toda a minha alma esperava ver o lenço branco pendurado na janela. Faltava pouco, era só fazer a curva do caminho e nossa casa apareceria lá, longe. Fiz a curva, ela não existia mais. Nossa casa de tijolos azuis como o céu antes das tempestades de outono havia sumido. Em seu lugar estava outra casa, de paredes brancas, sem janelas. Meu coração parou e 1000 perguntas caíram em mim como pesadas pedras. Talvez tenham reformado, ou construído outra, ou talvez resolvido vendê-las, ou talvez... Meu Deus, isso não. Resolvi seguir adiante, assim mesmo, para entender. Comecei a correr com o coração na mão e quando finalmente cheguei bem perto, entendi tudo. Agora entendi. Não era outra casa e nem era branca de verdade. Ainda era a nossa casa de tijolos azuis, como o céu antes da tempestade. Mas meus pais, minha pobre mãe, meu severo general, temendo que um lenço fosse pequeno demais para ser visto de longe, tinham pego todos os lençóis e panos brancos que possuíam e pendurado por todos os lados, nas paredes, nas portas, nas janelas, no telhado. Eu voltei. Que essa volta seja prazerosa e que seja envolvente. Que você, quanto educador, tenha plena consciência do seu papel dentro da educação. E que professor é herói, ao contrário do que muita gente pensa. É herói porque trabalha em 2 escolas, é herói porque quer o melhor, é herói porque está aí, do outro lado, me ouvindo, e pensando, volte, que sempre haja um lenço branco na janela. Eu li essa história várias e várias vezes. E eu li para os meus alunos de 4 e 5 anos. Não pense vocês que a criança não entende. Ela entende sim. Porém, essa leitura tem que ser prazerosa. Para quem está lendo e para quem está ouvindo. Esta é a mensagem que eu queria passar para vocês. Muito obrigada. Foi um prazer. Dúvidas, quem quiser dialogar comigo, entre em contato com Africanidades. Será um prazer responder todas as questões. Muito obrigada. Piroguier, arrête-toi. On descend là. On descend là.
à Kinshasa.